Aleluia. Mantenha os seus olhos fechados nessa hora em nome de Jesus. Ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Jesus. Nos prostramos diante da Tua presença. Nos prostramos diante, Senhor, de Ti, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra. Ó Deus, Tu és santo, Tu és justo. E nós, Senhor, seres humanos, filhos Teus, nos colocamos diante de Ti, Jesus, com total dependência da nossa alma, com total dependência do nosso coração, da nossa vida, da nossa família. Ó Deus Todo-Poderoso, venha ao nosso encontro, Senhor. Tua palavra nos garante que o Senhor é presente em nosso meio, porque quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, o Senhor se faria presente, e o Senhor nos garante que se faria presente. E o Senhor está presente em nosso meio, porque cremos em Tua palavra, cremos em Tua promessa. Ó Deus, mas nós queremos experimentar mais do Senhor. Nós queremos experimentar, Deus, o mover da Tua graça em nossa alma. Nós queremos, meu Deus, que o nosso coração, a nossa alma se incendeie diante do Senhor. E a Tua presença nos faz isso, Jesus. A tua presença nos proporciona isso. Tua palavra nos diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, ó Deus, o Senhor se aproximaria, o Senhor se revelaria, o Senhor, ó Deus, nos acolheria. Nós estamos fazendo isso nessa hora, Jesus. Que esse momento, Deus, seja um momento que vá além de mera performance, que seja um momento que vá além de formalidade, mas é algo, Deus, que precisa ser encarado, Deus, como verdadeiramente é a Tua presença em nosso meio, a presença do Senhor Jesus em nosso meio, a presença do Espírito Santo em nosso meio. Ó Deus, quebranta o coração do Teu povo, Jesus. Quebranta o coração do Teu povo, Jesus. Você vai ter oportunidade nessa hora de orar ao Senhor. Fale com Ele. Senhor, diante da Tua santidade eu me coloco. Senhor, diante da Tua santidade eu intercedo. Diante da Tua santidade eu me prostro. Fala com seu Deus nessa hora, em nome de Jesus. Levante a sua voz, meu irmão. Fale com Ele. Você pode fazer isso nessa hora? Aleluia. Nos rendemos ao Teu senhorio, nos rendemos à Tua majestade, à Tua santidade, nos rendemos diante de Ti, Senhor, porque não há outro Deus como o Senhor, não há outro poderoso como o Senhor. Ó Deus, Tu estás assentado, Deus, no trono. Se curve diante de Deus e ao Cordeiro seja o louvor. Aleluia. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Aleluia. Poderoso, poderoso Deus.
sei como você chegou nessa noite aqui, mas Deus quer encher teu coração. Deus quer encher tua alma. Talvez você chegou aqui com outras expectativas. Talvez você chegou aqui com outras perspectivas. Talvez você chegou aqui tão desanimado, tão cansado, tão preocupado com tanta coisa. Talvez com as suas finanças, com a sua família. Mas o que Deus quer que você saiba nessa noite é que Ele está assentado no trono. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é o dono do universo. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus está acima dos principados e potestades. O nosso Deus rege não apenas a história humana, Ele rege as nossas vidas. E aí, nós nos deslocamos dos nossos lares, nos achegamos aqui, talvez com o coração preocupado com o que vai acontecer amanhã, talvez com tanta informação na cabeça, talvez com diagnósticos feitos. Meus irmãos, o nosso Deus está acima de diagnóstico. O nosso Deus está acima de circunstância. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E é diante dele que nós temos a oportunidade de nos render, de nos colocar. Nós não estamos aqui diante do presidente da república, ainda que ele tenha autoridade. Nós não estamos aqui diante do governador da Bahia, ainda que em determinado aspecto ele tenha certa autoridade. Nós estamos diante daquele que criou todas as coisas. Nós estamos diante daquele que fez todas as coisas a partir da sua palavra e sustenta o universo inteiro pela palavra. Aleluias, aleluias. O nosso coração arde pelo Senhor. Nosso coração arde por Ti, Jesus. Aleluias, aleluias. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno? Nos céus, na terra, debaixo da terra, quem é digno? O próprio anjo questiona. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aí, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se curvaram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações suas, que são as nossas orações. E eles cantavam um novo cântico que dizia assim: digno és de pegar o livro
e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, da África, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, de Prado, da sua casa. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Olha quem nós somos. Nós somos reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, inclusive nós, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. É diante desse que nós nos prostramos. É diante dele que nós nos prostramos. Às vezes nos acostumamos com o culto, às vezes nos acostumamos em vir para a igreja, às vezes nos acostumamos com louvor, nos acostumamos com a palavra, mas perdemos de vista que há algo muito além de tudo isso. Às vezes nós perdemos de vista quem nós somos quando nós estamos louvando, de quem nós somos diante das circunstâncias desse mundo. E aí nos deixamos nos amedrontar, nos deixamos nos recuar diante de qualquer vento. Mas aí, meus irmãos, esse louvor e esse texto diz para nós quem nós somos e a quem adoramos. O nosso Deus é aquele que é o único digno, ou foi o único digno achado em todo o universo, de abrir o livro e quebrar os selos, porque Ele é o dono da história, Ele é o governador sobre a história. Você pode cantar bem forte: poderoso Deus. Você pode dizer que Ele é poderoso. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Suas vozes.
Deus, nós te bendizemos, nós te enaltecemos, Jesus. Não há outro Deus como o Senhor. Ó Deus, nosso coração arde de anseio, de desejo por Ti, Jesus. Porque o nosso coração só encontra alívio, só encontra a verdadeiro suprimento em Ti. Nosso coração só encontra verdadeiro alento no Senhor, Jesus. Longe da Tua presença a gente pode conquistar o mundo inteiro, mas o nosso coração continuará vazio. Mas o Senhor, Deus, a Tua presença por si só basta para preencher o vazio do nosso coração. A quem recorreremos? A quem procuraremos? A quem buscaremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, falar essas palavras nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, compartilhar através do Teu Santo Espírito, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Para que saiamos daqui, Deus, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Santo Espírito. Ó Deus, para que os nossos ânimos sejam recobrados ou redobrados. Ó Deus, para que a nossa fé, Deus, cresça, progrida. Para que a nossa identidade seja ratificada pela Tua palavra. Para que saiamos daqui de cabeça erguida, entendendo que nós somos aqueles que reinarão sobre a terra. Nós somos os sacerdotes do Senhor. Nós somos os escolhidos do Senhor. Em nome de Jesus, tire todo medo, toda omissão, tire toda frieza do coração do Teu povo, Jesus. Toda infidelidade, vai tirando e quebrando, Senhor, toda impureza, tudo aquilo, Senhor, que lhe desagrada, tudo aquilo, Senhor, que não permite com que o Teu povo se aproxime com o coração ardente. Faça pegar fogo em nossa alma, Senhor, verdadeiramente. Faça pegar fogo em nossa alma, Deus. Nós não queremos Te servir de lábios. Nós não queremos Te adorar de lábios. Porque a Tua palavra em Apocalipse diz que esses o Senhor vomita da Tua boca. Nós não queremos ser mornos. Nós queremos, meu Deus, ser fervorosos em Teu Espírito. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Nos dê a Tua palavra de vida eterna, Senhor. Nos dê a Tua palavra de vida eterna, Senhor. Nos nutra com a Tua palavra de vida eterna, Jesus. Dependemos do Teu Espírito nessa noite. Nós faremos a nossa parte e manteremos os nossos ouvidos atentos a Ti. Mas é o Teu Espírito, Senhor, que aplica a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Nessa mesma atmosfera, nesse mesmo espírito, quero que você abra a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30. Nós precisamos, meus irmãos, nos prostrar diante de Deus com toda a intensidade do mundo. Nossa adoração tem que ser uma adoração vibrante diante de Deus. Porque a medida da nossa adoração é a medida do que entendemos de Deus. Quando nós compreendemos Deus, quando nós enxergamos Deus, ou um Deus que é santo, logicamente, obviamente que nós vamos nos prostrar diante dele com temor e tremor. Entende? A nossa perspectiva de Deus determina o nosso tipo de adoração em relação a esse Deus. Se nós enxergamos um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus fraco, um Deus que está aquém das expectativas bíblicas, ou da perspectiva bíblica, um Deus que é apenas um barganhador, nós vamos nos aproximar dele para barganhar.
Nós vamos nos aproximar dele sem temor, sem reverência. Nós vamos nos aproximar dele sem o senso de santidade devido. Nós vamos nos aproximar dele sem o senso de pureza devido. Mas quando nós enxergamos que o nosso Deus é um Deus santo, que requer lábios puros e um coração puro, meus irmãos, nosso coração teme e treme diante desse Deus. Nosso coração teme e treme diante da palavra desse Deus. É isso que nós precisamos ter, porque às vezes a gente se acostuma mesmo. Às vezes aquilo que é de Deus vira rotina. Aquilo que é eclesiástico vira liturgia apenas. Aconteceu com os antigos e acontece hoje. Mas nós não podemos deixar que aconteça. Nós não podemos deixar que aconteça. Nós precisamos pedir a Deus o tempo inteiro: Senhor, nos dê um coração que seja vibrante diante do Senhor. Porque quando se trata de coisas para nós, coisas nossas, a gente vibra com aquilo. Quando se trata de empreender um negócio, a gente vibra com aquilo. Quando se trata de buscar algo que é prioridade nossa, a gente vibra com aquilo. A gente se empolga com aquilo. Mas quando se trata de Deus e das coisas de Deus e de espiritualidade, de fervor, aí parece que a gente dá migalhas para Deus. Não deve ser assim. Porque o nosso Deus é digno de todo louvor e honra e glória. 1 Samuel capítulo 20. Nós vamos ler esse texto e eu quero trazer uma reflexão sobre ele. Aproveitar esses últimos 30 minutos. Capítulo 30, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30. Não entendi. Estava no 20, né? Ah, sim. É o 30. Eu falei 20 não, né? Falei 20? Ah, então perdão. Sabrina não tem culpa não. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos, escravos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi e os 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi.
Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de uvas de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: esse é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: esse é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoá, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Orma, de Boraçã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Um texto enorme, grande, mas uma leitura compreensível, uma leitura que por si só já conta a história. O rei Davi, nesse período, ele estava fugitivo de Saul, do rei Saul. E ele fugiu de Saul por mais ou menos 7 anos. Foi nesse período que Davi escreveu a maioria dos seus salmos. E escreveu muitos salmos. E nesse momento histórico, Davi, depois de ter a oportunidade, pelo menos 2 vezes, de acabar com a vida de Saul, Davi, ele foge para o território inimigo, para a terra dos filisteus, porque os filisteus eram inimigos de Israel e estavam em guerra contra Israel, assim como os amalequitas também estavam em guerra contra Israel e também contra os filisteus. E acontece que
Davi, juntamente com seus homens, que estavam lá no território de Ziclag, que ficava no território dos filisteus e não de Israel, porque lembrem-se, Davi estava fugitivo de Saul e ele resolveu ir para bem distante, ou para um lugar onde Saul não podia facilmente persegui-lo. É justamente no momento em que o povo filisteu sai para guerrear, que Davi, juntamente com seus 600 homens e mais alguns homens de Ziclag, saem e vão guerrear. Acontece que o povo filisteu, sabendo que Davi era um israelita, não permitiu que Davi fosse com eles, porque eles pensaram que Davi ia traí-lo, ou ia traí-los. Davi estava armando alguma coisa. E aí Davi volta para Ziclag juntamente com seus homens. Quando Davi volta, encontra o caos, encontra a cidade totalmente destruída e o seu povo, no caso especificamente mulheres e crianças, levadas como escravo. Que na verdade, Davi não sabia que eles tinham sido levados como escravos. E aí Davi, no versículo 4, chora, juntamente com os homens, juntamente com os guerreiros. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aqueles homens ainda pensaram em acabar com a vida de Davi, porque tudo era causado, ou a razão pela qual aquilo aconteceu, foi porque Davi os liderou até então, e eles queriam apedrejar Davi naquele momento de choro, no momento de lamento, de amargura. Eles queriam apedrejar Davi. Mas aí Davi toma uma decisão fundamentado no ânimo que teve da parte de Deus. Porque o texto diz que ele se reanimou no Senhor. E ele vai em busca do povo que atacou aquela cidade. E como lemos, ele encontra essas pessoas e encontra o seu povo intacto. E o texto diz que ele traz todas as coisas. No versículo 19 enfatiza: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. E ainda pega do despojo do inimigo e reparte, e compartilha, e distribui. O que esse texto mostra para nós? Esse texto é uma analogia muito precisa, muito importante, quando se trata de família. Nós estamos no mês chamado Mês da Família, temos tratado sobre o assunto desde quarta-feira retrasada, e esse texto, ele traz à tona algumas lições sobre família. E a primeira coisa, ou a primeira observação que nós fazemos nesse texto, é que há um inimigo que tenta lutar contra a família. Há um inimigo, ou vários inimigos, que querem encontrar brechas, que querem encontrar pontos vulneráveis, que querem encontrar facilidades para chegar com tudo e destruir a família. Nós temos visto muita coisa sobre aquilo que querem fazer em relação à família nos tempos atuais. O tipo de filosofia que tem massificado nas redes sociais ou na mídia, o tipo de ideias, o tipo de conduta, o tipo de comportamento, o tipo de ideologia, de filosofia, o tipo de padrão de comportamento que estão
estabelecendo, ou que está sendo estabelecido em relação à família. Nunca se houve tanto divórcio no mundo. E pior, nunca se houve tanta facilidade para o divórcio no mundo. Nós estamos vendo, meus queridos, a passos largos, elementos entrando com facilidade no seio da família e minando a saúde da família, minando a força da família, minando a harmonia da família, do casamento, da relação com os filhos. Quando nós tentamos enxergar o que está acontecendo no âmbito da família, a gente vai perceber, por exemplo, uma superficialidade relacional, porque as pessoas estão mais entretidas do que se relacionando. As pessoas passam mais tempo no celular do que dialogando e conversando. As pessoas passam mais tempo sendo guiadas por aquilo que o youtuber famoso fala, por aquilo que alguém conhecido determina, do que pela autoridade do próprio pai, da própria mãe. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Os elementos estão entrando com facilidade porque as brechas estão sendo dadas. Os pais, por exemplo, por um lado, não questionam que tipo de programa o filho assiste, que tipo de desenho, que tipo de filosofia por detrás dos desenhos, dos programas existe. Porque é fácil, meus queridos. Há muitos afazeres, há muita atividade, há muita coisa que o pai faz. Essa é a desculpa, essa é a justificativa. Então, é melhor deixar o filho sossegado e sossegada, assistindo e vendo o que quiser, sem mesmo questionar e ver o que está acontecendo. Daqui a pouco, a criança está com a mente formada, não pelo pai nem pela mãe, mas pelo outro. Quem é esse outro? Ninguém sabe, porque não se questiona. Ninguém sabe, porque ninguém quer saber. É muito difícil disciplinar alguém, e é difícil mesmo, porque exige tempo. Você está percebendo que há elementos hoje atuais que os inimigos da família têm usado para corromper a família, para minar a fé da família, para minar o padrão bíblico em relação à família. Antigamente, para crianças, aliás, para adultos terem acesso à pornografia, era a coisa mais, entre aspas, complicada, porque esse adulto ia, por exemplo, numa banca de revista, e era até constrangedor, e era para ser mesmo constrangedor que isso acontecesse. Mas hoje, segundo estatísticas, as pessoas estão começando a entrar no mundo da pornografia a partir dos 6, 7 anos de idade, porque com 6, 7 anos de idade, o pai vai lá e compra um celular para o filho. Estão percebendo? E a porta de entrada do celular é para o mundo. As famílias estão vulneráveis em nossos tempos. As famílias estão vulneráveis porque as pessoas têm deixado suas brechas. Olha só, oh pastor, mas que brecha a gente enxerga nesse texto. Primeiro, há um inimigo à espreita, há um inimigo que quer entrar, há um inimigo que está de olho, há um inimigo que quer destruir, há um inimigo que quer ver a possibilidade de uma brecha para entrar e destruir com um gosto de gás. Nessas missões na prática, quando a gente realiza, a gente sempre faz algo nas escolas. E o que a gente faz, pastor, nas escolas?
a gente faz um movimento chamado movimento evangelístico, e onde tem peça teatral, tem música e tal, mas no final tem um apelo. E nesse apelo, um dos apelos que a gente faz no final é em relação a como é que é a realidade dos filhos em relação aos pais no quesito afetividade. E aí a gente chama os filhos à frente que não receberam um eu te amo dos pais, que não receberam um tipo de afetividade dos pais que acolhe, mas que recebe cobrança apenas, que recebe apenas pressão para passar no vestibular, pressão para o estudo, mas nunca uma palavra de afetividade que acolhe. Inacreditavelmente, dezenas, centenas de adolescentes e jovens vêm à frente, chorando, principalmente por falta de uma paternidade saudável, principalmente pela questão da paternidade. Você está percebendo o tipo de brecha que os pais estão permitindo que gere? Você está percebendo a vulnerabilidade da família nos nossos tempos? Há um inimigo à espreita, tentando entrar com toda a força para destruir o campo emocional, o campo intelectual, o campo afetivo. E nós precisamos nos atentar à brecha que Davi e os pais e os maridos, especificamente nesse texto, deixaram. Foi que todos saíram e deixaram a cidade desprotegida. Todos saíram e deixaram mulheres e crianças. E quantas vezes os pais, quantas vezes os maridos, eles, em primeiro lugar, eles não tomam a responsabilidade para a condução da família, dos filhos, da esposa. E aí a família fica vulnerável. Mas aí olha só o que acontece. Os inimigos entraram. E a grande questão é, uma coisa é a gente se precaver para que o inimigo não entre e destrua, ou não cause um mínimo de dano. Mas aí a outra coisa é perceber que o inimigo entrou e o inimigo causou danos terríveis. É quando, por exemplo, o pai ou a mãe, ou a família, recebe do filho e chama para uma reunião particular, um determinado tempo, um determinado momento de sua vida, e diz: "Ô pai, eu quero confessar para você que eu assumi a homossexualidade." E aí o pai e a mãe caem a boca, o queixo, porque nunca tinha percebido nada, nunca tinha conversado sobre, nunca tinha discutido sexualidade. Entende? E aí é quando a polícia faz uma abordagem naquele adolescente, e aí descobre que na bolsa tinha pacotinhos de maconha. Mas eu nunca senti o cheiro. Eu lembro da época que quando eu chegava em casa de qualquer festa, João Paulo, mãe, a primeira coisa que mãe fazia era: "Vem cá, deixa eu cheirar sua boca aqui." Não sei se... "Vem cá, deixa eu ver o que que..." E parece que o faro dela era de... Ela descobria tudo. Você comeu isso, comeu aquilo, usou isso, usou aquilo. Aí a gente tinha o maior medo. Se a gente usasse um cigarro, ia ficar de quarentena forçado em casa, mas no couro. Hoje está tudo permitido. Hoje está tudo fácil. Hoje está tudo tranquilo, entre aspas. E aí? E quando
nós nos deparamos com a realidade em que o inimigo entrou e causou danos irreparáveis. Entende? Uma coisa é quando a gente se precaver, outra coisa é quando a gente percebe o inimigo que entrou e destruiu tudo. Foi o que aconteceu quando eles chegaram, depois que deixaram a vila vulnerável. Eles chegaram e eles se lamentaram, eles choraram, porque a cidade tinha sido queimada. E então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Observem bem isso. Quando eles se perceberam, ou eles perceberam que haviam perdido, aí o que acontece? Eles caem e percebem o valor daquilo que eles tinham perdido. Vocês estão entendendo? A grande questão, meus queridos, é: antes de perdermos, nós precisamos valorizar. Ou antes que o inimigo entre, antes que algo que venha para destruir aconteça, nós precisamos cuidar, nós precisamos valorizar, nós precisamos, de alguma maneira, valorar aquilo. Mas não, olha só o que acontece. Quando eles perderam, e aí eles percebem que perderam, e aí eles se lamentam, e eles choram. O texto diz que eles choraram tanto, que eles não tinham mais forças para chorar. A intensidade da lamentação foi tão grande, porque eles sentiram o peso da perda, e eles choraram até não aguentarem mais. E aí, versículo 6, o texto diz que Davi ficou muito angustiado por outro fator, não apenas pela perda, mas por outro fator. Qual o fator? Aqueles homens queriam vingança. Aqueles homens queriam um bode expiatório. Aqueles homens queriam culpar alguém, mas a responsabilidade não era só de um, era de todos. E aqui entra outro ponto. Às vezes a gente responsabiliza terceiros, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Quando na verdade, nós pais, precisamos nos responsabilizar, ou nos autorresponsabilizar pela nossa casa, pela nossa família, como Josué falou. Não sei vocês, eu destruí os ídolos da minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos decidir, nós precisamos nos posicionar. O menino tem 11 anos de idade, não está querendo vir mais para a igreja. Né, pastor, deixa à vontade. Não, você é o pai, você é a mãe sobre essa pessoa. A autoridade é sua sobre esse indivíduo. Você vai para a igreja sim, e ponto. A gente precisa ter mais pulso, meus irmãos. Não estou falando que a gente precisa ser ignorante, mas a gente tem que ter pulso firme, porque a responsabilidade Deus colocou sobre nós. Os nossos filhos não nos pertencem. Os nossos filhos pertencem a Deus. E Deus nos deu a responsabilidade para administrar da melhor forma possível. E se nós não administrarmos, se nós não cuidarmos deles da melhor maneira possível, Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. Eu lembro de uma senhorinha, inclusive até já contei aqui uma vez, que a filha teve 2 filhos. A filha dessa senhorinha teve 2 filhos e foi embora e deixou os netos com aquela senhorinha. E aquela senhorinha pegou a responsabilidade, ela sozinha, o marido já tinha abandonado ela sozinha pegou a responsabilidade e falou: vou cuidar. E cuidou e levava para a igreja, e terça de oração ela estava lá com os netos. Quinta-feira no culto ela estava lá com os netos. Domingo ela estava lá com os netos. E olha que ela tinha que subir uma ladeira enorme para chegar à igreja.
Olha que ela não pensava assim, hoje eu não vou porque eu tenho 2 meninos em casa e vai ficar muito pesado para subir essa ladeira. Não, ela ia e fazia questão de ir. E os meninos cresceram na casa do Senhor. Chegou um tempo em que aqueles meninos saíram fora. Não queriam mais saber de Deus, não queriam mais saber de igreja, queriam saber de outras coisas. E ela toda angustiada, e um dia chegou para mim, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, minha irmã, até que eles estejam sob a tua autoridade, é a senhora que determina. Uma vez que eles saiam da tua autoridade, eles vão fazer o que quiser. E aí eles, para sair da autoridade dela, foram embora. Para casa de tio, para casa de tia. E aí chegou lá, aí a coisa ficou terrível. Mas um dia, no Dia das Mães, eles fizeram um vídeo. Na verdade, conectou com ela através do vídeo. E começou a lembrar de quando ela, senhorinha pobre, quando ela pegava aqueles meninos à luz de vela e fazia com que eles estudassem a Bíblia. E eles lembraram dos textos, e eles lembraram dos momentos, e mostraram para ela o quão importante era. E eles mostraram que a razão pela qual lá na cidade onde eles estavam agora sustentados e agora sentiam falta daquilo, era porque a avó se sentiu responsável por eles. E eles testemunharam aquilo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Porque é melhor a gente se precaver do que tratar algo que acontece por conta de descuido nosso. Vocês lembram daquele ditado? É melhor prevenir do que remediar. Quase esqueci esse ditado aqui agora. E aí observe o que acontece. Aqueles homens, juntamente com Davi, a primeira decisão que eles tomaram, tem que ser a decisão que nós precisamos tomar. Porque diante do caos, diante da perda, diante da amargura, diante da possibilidade de apedrejamento, o que Davi fez? No versículo 6, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor. E aí Davi procurou o sacerdote Abiatar e disse assim, traga aqui a estola sacerdotal. Com que propósito, Davi? Para consultar ao Senhor, para saber o que o Senhor acha da situação, para ter as diretrizes que vêm de Deus. E aí aqui entra uma lição importante para nós. Quando as coisas ruins começam a acontecer, ou antes mesmo de acontecer, nós precisamos nos direcionar a Deus para saber das diretrizes de Deus, para entender a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus e aplicar a vontade de Deus no âmbito da nossa família. Se o nosso casamento está ruim, eu preciso, como esposo, entender o que Deus requer de mim e aplicar aquilo. Se como esposa, ou se o casamento está ruim, como esposa, você precisa entender o que Deus quer para você, o que Deus pensa sobre casamento, o que Deus direciona sobre casamento no seu papel, e você precisa não apenas entender, você precisa aplicar. O que Davi está fazendo aqui eu quero saber de Deus quais são as diretrizes, e aí eu vou caminhar segundo as diretrizes de Deus. Eu não quero fazer mais segundo aquilo que penso, eu não quero mais caminhar segundo aquilo que sinto. Eu quero caminhar segundo aquilo que Deus determina, segundo aquilo que Deus direciona, porque Deus sabe de todas as coisas. E Davi vai até Deus, Davi procura Deus, Davi se prostra diante de Deus, Davi procura ouvir a Deus.
E aí, às vezes, quando as coisas vão de mal a pior, a gente começa a procurar tanta gente. A gente começa a ouvir tantas coisas. A gente começa a procurar tantos meios. A gente começa a procurar tantas saídas. E a gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente zigue-zagueia com um psicólogo. Não estou dizendo que o papel do psicólogo no mundo não seja importante, mas às vezes as pessoas valorizam mais o psicanalista, mais o psicólogo do que a Bíblia. São profissionais que têm o seu papel. Não estou sendo contra essas pessoas. Se você precisar de um psiquiatra, procure psiquiatra. Toma a medicação certinha. Psicólogo a mesma coisa. Não é pecado fazer nada disso, porque o nosso cérebro, a nossa mente também adoece. Mas o que eu estou dizendo é o desequilíbrio que existe nos padrões. Quando se trata da palavra de uma autoridade, é uma coisa. Agora, quando se trata da autoridade máxima, é outra coisa. A autoridade máxima determina algumas diretrizes em relação a todos os âmbitos, inclusive criação de filhos, inclusive casamento, família. E nós precisamos, como Davi, consultar ao Senhor, ouvir ao Senhor, saber do Senhor. E aí muda tudo. As coisas mudam tudo quando a gente ouve e aplica. Porque Davi foi até Abiatar, e Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e Davi começou a perguntar ao Senhor, e o Senhor responde a Davi, porque o Senhor, Deus, é aquele que está querendo a harmonia na família. Enquanto há inimigos querendo destruir a família, o Senhor Deus quer dar saúde para a família. Enquanto há inimigos que querem ofuscar as coisas de Deus no contexto da família, Deus quer clarear as suas coisas no contexto da família. E aí, o que Deus faz? Responde para Davi: seja homem, Davi. Porque é fácil, Davi, você fazer só uma coisa com esses guerreiros, nesse momento: chorar, se lamentar e ficar no seu lugar. É o que eles estavam fazendo até então. Você sabe o que Deus fala para Davi aqui? Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Você sabe o que Deus fala para Davi? Lute. Defenda sua família. Lute pela sua família. Há inimigos, mas eu estou contigo, e eu contigo sou muito maior do que a quantidade de inimigos que existem pelo mundo contra a sua família. Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. E Davi partiu junto com aqueles homens. Porque, meus irmãos, diante das dificuldades, diante das circunstâncias ruins, diante dos elementos que tentam minar a força e a fé e o ânimo e a harmonia e a saúde da nossa família, nós precisamos nos posicionar seguindo a direção de Deus, mas nos posicionar, lutar mesmo, com todas as forças, com todas as garras, a favor da nossa família. Nós temos que tomar um posicionamento. Eu não vou permitir que os inimigos, que a insensatez, que a ignorância, às vezes a ignorância da pessoa que cresceu no universo ou no âmbito familiar e não aprendeu certos tipos de afetividade. E precisa aprender. Mas uma coisa é a gente dar uma voadora nessa pessoa e não querer saber de relacionamento. A outra coisa é a gente chamar essa pessoa e dizer: eu lhe ensino. E Davi partiu junto com eles. 200 ficaram, mas ficaram porque estavam tão cansados por conta de outra demanda. E os outros 400 foram. E o texto diz que encontraram um homem, e esse homem apontou o caminho, e quando
a equipe de Davi chegou no lugar onde aquele bando estava, você sabe o que o bando estava fazendo? Festejando, Gabriel. Estava festejando. Sabe por quê? Porque os inimigos festejam na nossa cara a nossa derrota. Os inimigos não querem gracinha conosco. Às vezes a gente vê essa ideia de tolerância, essa ideia de flexibilidade, essa ideia de normalidade, bater a nossa porta. E a gente olha assim, que gracinha, que coisa bonita. Mas no frigir dos ovos, por detrás das intenções, você sabe o que acontece? Eles querem destruir. Eles querem destruir. E pior, eles riem de nós quando nos destroem. Eles riem quando o caos acontece. O texto diz, e ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa. Por quê? Por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ou seja, porque eles agiram incendiando e escravizando e maltratando, eles festejaram por aqui. Eles festejaram. Nós estamos num tipo de batalha, meus queridos, que os inimigos da nossa alma, que não dão tréguas para nós, eles riem de nós quando nós caímos. Quando nós deixamos as brechas. Quando nós deixamos tudo vulnerável, os inimigos da nossa alma riem, porque a intenção deles é destruir. A intenção é destruir. Mas Davi, ouvindo a Deus, foi juntamente com sua equipe, porque agiu, foi proativo. Davi foi proativo. Davi não esperou as circunstâncias fáceis, as circunstâncias necessárias. Davi não esperou que Deus enviasse um milagre. Não, Davi seguiu a vontade de Deus, obedeceu a Deus e foi fazer, ou ser um instrumento do milagre. Foi isso que Davi fez. Ele foi proativo. E às vezes a gente deixa as coisas acontecerem. A gente segue aquele cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí quando a gente tem a possibilidade de perceber o que a gente não fez na nossa história, a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, se eu tivesse feito, eu teria não sei o que para meus filhos, eu teria não sei o que para minha família, eu teria uma estabilidade, eu teria... E aí o ponto é, por que você não agiu antes? Por que você não fez antes? Por que você não foi proativo antes? A ponto de, ao invés de olhar para trás e se arrepender, olhar para trás e pelo menos dizer, eu tentei e eu agi e eu fui atrás. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos entender que quando se trata de família há uma luta, há uma batalha. Os inimigos estão de olho. Os inimigos estão à espreita para destruir. Os elementos vários estão por aí para minar, e se nós despercebermos, a gente vai permitir que brechas são dadas, a gente vai permitir que as vulnerabilidades aconteçam, e aí quando menos se espera, a gente vê o caos instalado. Mas Deus é tão gracioso que Deus dá a direção para ajustar, Deus dá a direção para consertar, Deus dá a direção para que tudo seja restituído novamente, porque a graça dele é poderosa. E aí, esses que ouvem a palavra dele precisam tomar uma atitude, um posicionamento. E vencer o orgulho, vencer a si mesmos, e vencer o medo, vencer a vulnerabilidade emocional, inclusive, porque pensem na condição emocional daquele povo, que soube que os inimigos entraram e destruíram, incendiaram e levaram. Pensa, talvez eles pensassem o seguinte, vamos decretar um luto, vamos decretar uma semana aqui sem a gente fazer nada. Não, mas imediatamente eles pediram a orientação a Deus e partiram para guerrear. E quando eles chegaram lá, eles
atacaram e lutaram contra eles. E aqui tem um ponto importante que eu já estou terminando. Eles não apenas foram proativos, eles não foram apenas resilientes, eles não foram apenas alguém que é instrumento nas mãos de Deus para um milagre na família. Porque uma coisa é eles ficarem naquele lugar e dizerem assim, ou pensarem da seguinte maneira: eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui na minha cidade e vamos orar junto com o sacerdote Abiatar e Deus vai trazer o nosso povo. Eles poderiam fazer isso? Deus vai trazer o nosso povo, Deus vai trazer de volta. Se estiverem vivos, Deus vai trazer de volta. Eles não fizeram isso. E Deus também não direcionou dessa forma. Eu dou força para vocês, porque aquilo que vocês podem fazer, eu não faço. Aquilo que vocês podem fazer, Deus não vai fazer. Deus é o Deus do impossível, mas Ele dá força, coragem, discernimento, sabedoria para a gente fazer o que é possível. Então não adianta a gente falar assim, eu preciso de um milagre com os meus filhos. Aí um dia uma senhora chegou para mim e falou: pastor, eu quero que o senhor ore pelos meus netos. Não foi essa senhora não, foi outra. Eu falei: amém, minha irmã, pelo quê? Ô pastor, eles não ficam quietos, eles não obedecem. Ô pastor, eu acho que é demônio. Eu falei: minha irmã, não vou orar por eles não. Eu vou orar por você. Vou orar pela senhora. Vou orar pelos pais deles. Porque Deus nos deu as diretrizes, Deus nos dá o discernimento, a sabedoria para a gente disciplinar, para a gente ensinar, para a gente investir tempo com eles. E a irmã está querendo algo fácil, está querendo, como num passo de mágica, Deus chega assim na mente deles: paciência. Agora, a partir de hoje, vocês vão ficar quietinhos. Se fosse assim, imagine aí. Eu poderia falar com Clarice assim: a partir de hoje, Clarice, quando eu estiver pregando, você não vai gritar, em nome de Jesus. Seria fácil demais? Mas não, tem que estar lá. Não, calma, não grita não. E tem que ensinar. E tem que resistir. Quando vem a vontade assim de dar um tapinha, fala: não, é pequeno ainda, não vai entender. Mas vai chegar um tempo que vai entender. Pedro já entende. Mas tem coisas, meus irmãos, que é nosso, que é para a gente fazer. E Deus não vai fazer. Aqueles homens tiveram que sair, tiveram que caminhar, tiveram que lutar. Alguns ficaram porque estavam cansados, mas outros foram e lutaram bravamente. E Deus, por meio deles, fez o milagre. Você quer um milagre no seu casamento? Você precisa tomar um posicionamento. Não para que o outro mude, mas para que você mude. Para que você haja da maneira como talvez está agindo o tempo inteiro e não está dando certo. Então haja diferente. Tenha a sabedoria que vem de Deus. Eu quero parar por aqui para a gente não ultrapassar o tempo, mas se Deus quiser, no domingo eu encerro com outras lições desse texto. Porque aqui tem muitas. Aí não tem mais tempo para esse momento. Mas os irmãos entenderam o teor daquilo que foi falado? Nós estamos numa luta e a gente precisa tampar todas as brechas. Nós precisamos ser os agentes de transformação da nossa própria casa e não terceirizar. Eu vou falar com o pastor. Gente, você sabia que tem criança que já tem medo de pastor? Tem criança que já tem medo de pastor. Sabe por quê? Porque o menino faz alguma coisa em casa, lá na casa, eu vou falar com o pastor. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Aí quando o menino chega assim, no culto, já olha assim: pastor,
Só para ficar quieto, mas olha o pastor. O pastor é o homem mau. Pastor é o que vai dar uma surra. Pastor, gente, não faça isso com seu filho, não. Não faça isso. E nem com pastor. Nem com pastor. Aí a gente vai terceirizando. Vai terceirizando a educação. É para a escola. É para o ensinador da escola infantil, da igreja. E aí em casa, é nossa responsabilidade. A gente tem que parar de terceirizar e a gente tem que se posicionar, lutando a favor da família. Amém? Irmão Flânio vai cantar um hino aqui, enquanto você vai receber os envelopes dados aí pelo irmão Aliomar, para a gente contribuir, para a gente dizimar, ofertar, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração pela sua família, pelo seu casamento. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa hora. Te agradecemos, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante que entende a sua responsabilidade no contexto da igreja. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor tem levantado pessoas que prezam pela fidelidade, pela generosidade, pela confiança no Senhor e tem disposto os seus recursos para o reino. E eu peço ao Senhor Jesus que abençoe poderosamente, abundantemente, abençoe as finanças, que não falte nada em casa, não porque nós barganhamos contigo, mas porque o Senhor honra o teu povo. Ó Deus, e que o Senhor possa despertar a consciência daqueles que ainda não entenderam, que priorizam a si mesmos. Ó Deus, que olham para si mesmos, que não entendem a grandeza de contribuir para o reino de Deus, que não entende, Senhor, que há um teor espiritual na contribuição. Que o Senhor possa, Deus, despertar a consciência, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que eles vivam esse privilégio também, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar as finanças do teu povo. Abençoe as finanças do teu povo. Abençoe a economia dessa cidade, Jesus. Que o Senhor possa mover clientes, que o Senhor possa, Deus, abençoar empregos, que o Senhor possa, Deus, abençoar empreendimentos, em nome de Jesus. Abençoe as finanças da tua igreja, que o Senhor não
permita que falte nada, Jesus, mas que o Senhor possa levantar pessoas que a mantenham, pessoas que honram para a glória do teu santo nome, Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se ponha em pé. Quero agradecer aqueles que estão nos visitando nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo em nosso meio. A Igreja Batista Calvário aqui de Prado está de braços e portas abertas em nome de Jesus. No último domingo desse mês nós realizaremos o sorteio da nossa novilha em prol da construção. E aqueles que não ainda prestaram contas, procurem nosso irmão Wolflane para fazê-lo. E aqueles que ainda não pegaram os bilhetinhos para contribuir, para ao menos comprar um, façam isso em nome de Jesus. Amém? Para que a gente possa arrecadar o maior número possível, para que a gente construa ou termine o nosso telhado da nossa igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar pelas famílias agora. Quero que você pense em sua família. Talvez esteja toda aí. Talvez não. Mas eu quero que você pense, se você for casado, no seu marido, na sua esposa, pense no seu marido, pense nos seus filhos. Se você mora com seus pais, pensa nos seus pais. Em nome de Jesus. Quero que você ore, você fale com Deus. Senhor, se eu tenho dado brecha, se eu tenho deixado vulnerável, se eu não tenho cumprido o meu papel, ó Deus, se eu não tenho buscado a direção do Senhor, se eu não tenho lutado e tenho desistido facilmente, se eu não tenho persistido, se eu não tenho sido resiliente a ponto de, ó Deus, ter uma atitude transformadora, ó Deus, que o Senhor possa me dar isso nessa noite. Mas eu quero ver a minha família, Senhor, firme. Se algo aconteceu, Senhor, o Senhor é o Deus gracioso que restitui. Restitui casamento, restitui filhos, restitui família, restitui tudo. Nós oramos a Ti nessa hora. Ó Deus, abençoe as famílias, Deus. Abençoe os casamentos, abençoe os filhos, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a tua família. Que a tua graça recaia sobre a tua família. Ó Deus, que as tuas misericórdias recaiam sobre os casamentos. Que o Senhor dê sabedoria para mulheres, que o Senhor dê discernimento para homens, que o Senhor nos dê ousadia, perseverança para cumprir os nossos papéis, os nossos posicionamentos. Ó Deus, que possamos ser aqueles como homens que protegem a sua família. Ó Deus, que proveem a sua família. Que como homens possamos ser aqueles que lideram as suas famílias, Senhor. Ó Deus, e que as mulheres possam ser aquelas que auxiliem com sabedoria, que auxiliem, ó Deus, com toda disposição, que sejam aquelas que, ó Deus, compreendem os seus maridos, que haja mais afetividade nos lares, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Mas que o Senhor possa, Deus, fazer das nossas famílias não apenas famílias exemplares, mas famílias fortes, firmes, famílias, meu Deus, que deem testemunho no mundo daquilo que o Senhor pode fazer em nós e por nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos vencer essa luta, sob o teu comando, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas. E a igreja guerreira, bem forte, vai dizer: Amém. Deus abençoe. E até domingo, 7:30 da noite em ponto, se Deus quiser.